E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bem diferente que tem pouco vídeo a respeito, principalmente em português, que é basicamente como a gente consegue criar um Kubernetes, um operator em Kubernetes customizado utilizando o Go. Então a gente tem a possibilidade de conseguir criar um operador em Kubernetes que faça o que a gente precisar, utilizando um código em Go a partir de um scaffold, a partir de alguns comandos que o Kubernetes nos disponibiliza para poder criar as pastas necessárias, os arquivos, e a gente só personalizar o que a gente precisar. Então a gente vai ver aqui nesse vídeo quais comandos a gente precisa, as dependências, o código e como colocar ele para executar também dentro de um cluster na sua máquina, beleza? Então vamos para o vídeo, vamos aprender aqui juntos esse novo funcionamento com o Go dentro do Kubernetes. Então tem algumas dependências aqui que você vai precisar, tá? Então a primeira delas, no caso, é o Golang que você vai precisar. Então, caso você não tenha o Golang instalado na sua máquina, você pode dar um brew install go, ou então você pode baixar o Golang lá no site oficial e extrair ele para o SR Local, por exemplo, no Linux, ou então no Windows. Quando você estiver lá, você vai simplesmente instalar dando next, 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 beleza? Caso você precise, tem um vídeo aqui, vou deixar o vídeo aqui no card, que foi o primeiro vídeo do meu canal, mas que já ensina a instalar o Go nas 3 plataformas caso você precisar, beleza? Então já ajuda caso você não conseguir instalar da forma aqui que eu falei, beleza? Então a segunda coisa que você vai precisar instalar é o Kube Builder, tá? Ele vai ajudar a gente a criar o scaffold de algumas pastas, criar o padrão de pastas que a gente precisa aqui dentro, beleza? Então, dando o Kube Builder, você já vai conseguir. No Linux também tem como instalar. No Windows eu ainda não cheguei a tentar, beleza? Então, dando o install você também já vai conseguir. E caso você não tenha, por exemplo, o Minikube ou algo do tipo, vocês podem instalar o Kind, tá? Que ele vai ajudar vocês a conseguirem testar. Mas no meu caso eu vou utilizar o Minikube, eu recomendo, fica mais fácil também. Então aqui eu vou utilizar o Minikube. Eu vou deixar o link de instalação do Minikube, do Docker, e tudo que a gente precisar aqui dentro aqui na descrição, beleza? Principalmente do Minikube. Então você também vai precisar aqui do Docker, que no meu caso já está rodando aqui com o Docker Desktop, beleza? Então ele já está aqui rodando no meu caso, que eu já deixei ele aqui rodando antes do vídeo, beleza? Então ele está aqui funcionando. Beleza. Então o que você vai precisar primeiramente fazer é dar um Minikube Start Driver Docker, aqui eu vou rodar no meu caso, para ele já inicializar aqui, para a gente ter acesso ao comando do kubectl, assim por diante, aqui dentro do nosso PC, beleza? Então só esperar um pouquinho. E beleza, ele instalou. Agora se eu der um kubectl aqui, por exemplo, getpods, ele já vai aqui trazer, tá tudo funcionando. Então o nosso comando já está rodando, a gente já tem aqui o Kubernetes funcionando. Agora a gente pode passar aqui para a parte do código, tá? E aí aqui eu vou criar uma pasta aqui, vou chamar de myOperator, tá? E a gente vai criar essa pasta do nosso projeto para a gente começar a criar o nosso operador. Eu vou entrar aqui nessa myOperator, beleza? Entrando nessa myOperator, a gente tem uma pasta vazia e daqui a gente vai começar o nosso projeto em si, tá? O que a gente vai ter que fazer primeiramente? Então a gente vai rodar o comando kubebuilder, a gente vai colocar um init e dentro desse init a gente consegue passar alguns comandos, que no caso, duas flags nesse caso, que é o domain e o repo, tá? O domain a gente vai colocar, por exemplo, example.com, mas pode ser o domain que você quiser. E onde que esse domain vai utilizar? Vocês sabem naquele API version lá, quando você vai criar o seu arquivo declarativo no Kubernetes, que você vai colocar a versão da API, é de lá que ele vai colocar esse domínio, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar o nome da minha empresa.com, o nome do meu usuário no github.com, tanto faz aqui, tá? Você vai passar o domínio e qual o repositório que você vai colocar o nome. Como o nome da nossa pasta já está myOperator, vou colocar myOperator também, tá? Ele vai inicializar aqui pra gente, vai dar alguns go-gets aqui e eu já volto quando eu terminar. Então aqui ele conseguiu terminar, então agora a gente vai dar um kubebuilder create, tá? API, e a gente vai passar algumas flags. A gente vai passar o menos menos group, que no caso é basicamente o grupo que a gente vai passar, que ele também vai lá no API version. A versão, eu vou falar que é uma versão V1 Alpha 1, mas você pode definir a versão que você quiser, tá? E aí o meu kind vai ser o MyApp. Essa parte é muito importante, tá? Do kind. Por quê? No momento que você for criar o seu recurso no Kubernetes, lembra lá que a gente passa API version, spec e assim por diante? Tem um carinha chamado kind. Então, quando a gente for criar um pod, a gente coloca kind pod. Quando a gente vai criar um deployment, a gente coloca kind deployment. Aqui é a mesma coisa. Qual que vai ser o kind do seu projeto? Porque agora a gente está criando o nosso. Então, quando a gente for utilizar o nosso operador, a gente vai ter que colocar kind myapp. Ou seja, para a gente utilizar e ativar esse nosso recurso, a gente vai simplesmente passar um myapp dentro do nosso arquivo YAML lá no Kubernetes para a gente poder criar esse recurso. Então, eu vou colocar myapp aqui nesse caso. Você também pode colocar o nome que você precisar, beleza? Então ele vai perguntar, você quer criar o recurso? Eu vou falar que eu quero.
E se ele vai perguntar se eu quero criar controller, eu vou falar que eu quero também. E aí ele vai inicializar aqui pra gente, beleza? Então agora, se a gente dá um ls aqui, agora que ele terminou, tá, você vai ver que ele vai criar várias coisas. Dockerfile, project, uma pasta API, CMD, um monte de coisa ele vai criar e a nossa pasta estava vazia, né? Se eu der um cat no GoMod aqui, por exemplo, ele vai ter um monte já de dependência aqui inicializada e assim por diante, Go 1.22, ele já vai ter inicializado tudo aqui pra gente, tá? Então agora que a gente já criou tudo, eu vou basicamente entrar com a IDE aqui dentro do projeto para a gente poder criar e alterar o código que foi gerado, tá? Então aqui eu consegui criar aqui com a IDE, então ele já vai ter várias pastas aqui com vários arquivos, tá vendo? CMD, config, tudo aqui rodando bonitinho, internal, tudo que a gente precisa aqui. Então o primeiro lugar que a gente vai mexer aqui no nosso projeto é nesse API /v1 alpha1, a gente vai criar no MyAppTypes, tá? E aqui ele já tem algumas structs implementadas aqui pra gente, só que ele está com um campo full aqui que a gente pode alterar, status e assim por diante. O que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai basicamente trocar todo esse código aqui e a gente vai colocar basicamente um campo chamado réplicas, beleza? Então a gente vai criar aqui um campo, a gente pode criar os campos que a gente quiser, que vai ser uma struct que a gente vai mexer, tá? E a gente vai colocar que ele é do tipo int32 e eu vou colocar uma tag aqui de JSON para ele. Então réplicas eu não vou colocar o omit_empty aqui, vai ficar só o JSON aqui nesse caso, tá? Então ele até fala, ó, altere esse arquivo, esse é um scaffold para você. Então basicamente ele criou isso aqui, a gente tem que alterar, porque senão não faz o menor sentido, né, ter criado esse operator. Então ele até fala também que as tags JSON elas são obrigatórias. Então para qualquer campo que você for adicionar, você tem que colocar essa tag JSON, porque aquele reconcile que a gente está utilizando, que a gente vai mexer daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês, ele sempre vai utilizar essa tag JSON para ele poder pegar os dados que você gerou no arquivo de configuração, no Kubernetes em si, para ele poder migrar para dentro dessa sua struct, beleza? Por isso que é obrigatório aqui nesse caso a tag JSON. E aqui no MyStatus a gente vai criar um available replicas, beleza? Então a gente vai criar também um available replicas aqui do tipo int32 e a gente vai colocar também a tag JSON como é obrigatória. Então a gente vai copiar aqui, vamos copiar essa réplicas e a gente vai basicamente colocar available replicas aqui com A minúsculo, tá bom? E aqui nesse arquivo que a gente vai mexer é isso. Aqui vocês podem apagar esses comentários, caso vocês quiserem, tá? Pode deixar isso aqui mais limpo, aqui esse projeto. Eu só vou mexer nisso, eu só vou adicionar réplicas e available réplicas aqui no MyAppStatus. Simplesmente isso que a gente vai fazer aqui nesse arquivo, tá? Agora a gente vai pular aqui para internal controller MyAppController e a gente vai mexer nesse arquivo. E aqui é onde eu falei do reconcile, tá? Esse é o método que ele vai receber a request e a gente vai utilizar ela aqui para criar a nossa lógica. Tanto que ele já deixa até um to-do aqui para o usuário, no caso a gente, para criar a nossa lógica aqui dentro, tá? Então o reconcile ele é parte da reconciliação do Kubernetes, que ele vai basicamente tratar isso do kind, do tipo, tudo pra gente, tá bom? Dentro do nosso MyApp, que é o nosso projeto aqui nesse caso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai instanciar aqui um MyApp, então vai criar aqui um appv1 alpha1.myApp, que é o nome do objeto que a gente acabou de criar, a gente acabou de instanciar, né? Eu vou colocar ele como tipo ponteiro aqui nesse caso, para a gente já ter um MyApp aqui instanciado. Então aqui dentro desse R, a gente recebe ele a partir dessa struct aqui, que é o MyAppReconciler, e a gente dentro dela tem o client e o scheme, tá? O scheme é basicamente o esquema em si que a gente vai criar ou vai converter de para, tá? E o client é o client em si que a gente vai utilizar do Kubernetes, tá? Então se vocês verem os imports aqui, esse client vem de dentro da biblioteca do Kubernetes Controller Runtime, tá? Então a gente vai de dentro desse R aqui, a gente tem algumas coisas lá para utilizar, uma delas é o get, tá? E o get, a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai passar um contexto que a gente já recebeu, já que a gente já tem o contexto, a gente passa ele novamente. No segundo parâmetro que ele pede é o object key. O object key que a gente vai utilizar, a gente vai pegar de request. Então a gente vai pegar request.namespace name, tá? Então namespace name. E vírgula a gente vai passar para onde eu quero jogar esse valor, para MyApp, né? Já que ele já é um ponteiro, eu não preciso repetir o e-comercial, então eu posso só dar um handle error aqui. Se acaso acontecer um erro, eu vou retornar um result vazio, um error, e a gente vai colocar um log já, tá? Mas eu já volto aqui pra gente colocar um log, porque eu vou ter que importar uma outra biblioteca, beleza? Se não, se der tudo certo, a gente vai poder basicamente colocar um novo print aqui a partir de quem? A partir de MyApp, eu vou poder dentro dele, já que já vai ter jogado o valor lá pra dentro, a gente pode pegar de lá de dentro o valor name, tá vendo? Então eu posso pegar de lá de dentro o valor name e eu ver o que reconciliou lá dentro do nosso objeto, ou seja, o que foi criado lá dentro, se ele conseguiu criar aquele recurso e assim por diante, tá? Só que antes vamos configurar um log aqui, que eu vou colocar a partir da biblioteca logr, tá? logr.logger, e eu vou criar uma variável log aqui para a gente poder utilizar ela. Logr vai vir de dentro da biblioteca, cadê ela?
Aqui, ó, github.com, go logr, logr a gente vai utilizar ela que é mais fácil, tá? Mais simples. E aqui a gente vai basicamente colocar log, então vai colocar r.log, né, nesse caso, ponto, error, eu vou colocar o rr, vou colocar error trying to reconcile object, beleza? E vamos colocar aqui um porcentagem, um rr, porcentagem s, e eu vou colocar, na verdade, vou colocar o namespace name, e vou colocar um porcentagem s aqui para a gente saber qual é o que está acontecendo, tá? Eu vou colocar a partir de r.namespace_name, na verdade é request.namespace_name, beleza? E aí a gente já vai ter esse log. Se der tudo certo, eu vou colocar um r.log e vou colocar um info aqui, tá? E a gente vai colocar dois pontos, porcentagem s, e eu vou colocar vírgula myappName, beleza? Ponto name. E aí dentro desse myapp, não só o name, a gente tem várias outras informações dentro dele, tá? Então, dentro de myapp, você tem aqui o status, o spec, as anotações que foram enviadas, a versão da API que foi enviada, o timestamp que foi utilizado, o kind que foi utilizado, e tudo que a gente precisa aqui dentro está dentro desse app, tá? Então, vamos até colocar um log mais legalzinho aqui. Vou colocar um reconciling my app, vou colocar o nome do app, então vou colocar aqui name, beleza? Aí eu vou colocar o API version aqui que a gente vai enviar, vou colocar porcentagem S, e vou colocar o kind também, que a gente vai enviar porcentagem S aqui também, tá? Só pra gente ter mais informações. Aí eu vou colocar my app name, myapp.api version, tá? Vírgula myapp.kind, para a gente saber todas as informações, beleza? Então é isso que a gente vai ter criado aqui dentro do Reconcile, a gente simplesmente vai colocar um log, era simplesmente para a gente entrar e criar um operador para a gente ver o que acontece, tá? Agora a gente vai precisar voltar aqui no nosso terminal, então aqui a gente vai rodar alguns comandos que vêm dentro do nosso makefile aqui, a gente vai dar um make generate, beleza? Então vamos rodar aqui o make generate. Agora a gente vai rodar o make manifests para ele poder criar isso tudo pra gente, tá? Então make manifests. Ele vai rodar aqui, vai criar aqui pra gente, beleza? Agora a gente vai dar um make install para ele poder instalar e ele já vai criar o controlador aqui pra gente, tá vendo, ó? Então ele já vai falar que o custom resource definition, ele já foi criado, myapps.app.example.com. Então, se eu der um kubectl aqui get crds, ele vai estar aqui criado, ó, myapps.appexample.com e quando ele foi criado, beleza? Então, agora, por último, a gente vai dar um make run. É o que a gente vai precisar aqui para rodar o nosso projeto. Então, vamos esperar, ele vai rodar aqui alguns comandos do Go e vai inicializar para a gente, tá? Então, ó, ele já vai inicializar aqui o myapp, ele criou kind resource, ele vai falar o tipo do recurso e assim por diante. Então, agora vamos criar o nosso recurso, né? Então, eu vou vir aqui numa pasta separada e eu vou criar aqui um arquivo, vou dar um touch myapp.yaml, beleza? A gente vai dar um vim myapp.yaml e a gente vai criar aqui o recurso juntos, beleza? Então a gente vai chamar aqui de API version, a gente vai colocar qual é a versão da API. Vocês lembram que a gente criou alguns comandos? Vocês vão ver que a gente vai utilizar eles aqui, tá? Então a gente vai colocar app.example.com, lembram lá do domínio que a gente criou, barra quem? V1 alpha 1, que é o nome da nossa pasta ali. Então V1 alpha 1, ou seja, é exatamente o recurso que a gente criou, a pasta que a gente criou com o nosso objeto, tudo certinho, tá? A gente vai colocar o kind. Quem é o kind? MyApp, do jeito que a gente criou lá no Cube Builder, né? No começo do nosso vídeo, tá? A gente vai colocar um metadata aqui. Dentro desse metadata, a gente vai colocar um name. Eu vou colocar aqui MyAppSample, por exemplo, beleza? E aí, na outra linha, a gente vai colocar o spec e a gente vai colocar réplicas, tá? Número 2. Por quê? Lembra que a gente colocou aqui no nosso MyApp que a gente tem o campo réplicas? Então, a gente vai utilizar ele, tá? Então, a gente vai utilizar ele para a gente criar o nosso recurso. Então, réplicas 2 aqui nesse caso, tá? Aqui no caso só não tem aspas aqui em cima, eu sempre confundo achando que tem aspas. No caso não tem aspas aqui na parte do API version, beleza? E nem aqui no name, eu sempre acho que tem aspas, mas nunca tem aspas aqui nas configurações, beleza? Então aqui vamos salvar o arquivo e agora a gente vai dar um kubectl apply myapp.yaml, vamos ver o que acontece, tá? Aqui ele deu um erro, acho que eu escrevi o YAML de algum jeito errado, vou só corrigir ele aqui, peraí. Então acho que é só questão de indentação aqui, acho que agora deu uma arrumada. Vamos dar um apply aqui de novo. Beleza, ele criou. Agora se a gente volta aqui, tá lá, ó, info reconciliando myapp. O nome myappsample, do jeito que a gente colocou aqui do nome, né? Então o nome foi myappsample que a gente colocou. Se eu der um cat aqui no myapp.yaml, ele vai ter aqui o nome myappsample. Aí depois API version appexample.com v1 alpha 1, do jeito que a gente colocou aqui também. Por último, a gente colocou o tipo aqui do kind, etc. A gente colocou o namespace, ele já printou sozinho.
o name myAppSample e o ID de reconciliação que ele fez aqui na hora que a gente rodou o comando. Então a gente tem um operador rodando dentro do nosso projeto, ou seja, eu poderia simplesmente pegar os dados aqui dentro do controller e fazer 1 milhão de coisas. Aqui eu simplesmente entrei no meio, peguei a informação e printei, né? Mas você poderia tratar essa informação e fazer o que você precisar dentro de um operador aqui de Kubernetes, beleza? Então é isso aqui o nosso app, o nosso operador bem simples, só entrar no meio, printar e sair, só para a gente criar um operador aqui de Kubernetes. A gente vai trazer mais vídeo aqui sobre Kubernetes no canal, que é bem legal e é onde o Go vai mais se destacar ultimamente a questão de DevOps. Então espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!